graça e a paz do Senhor seja sobre você, sobre a sua família, toda a sua casa, seja sobre a sua vida. Eu quero convidá-los nesse momento a refletirmos, nesse instante da proclamação da palavra, sobre um dos textos bíblicos do lecionário para o domingo de hoje. É no Salmo 68, nos versos de 1 a 10 e depois na sequência, nos versos de 32 a 35. Neste salmo, Davi inicialmente relembra o episódio em que liderou uma alegre caminhada conduzindo a Arca da Aliança à casa de Obed-Edom a Jerusalém. Com bastante entusiasmo e também junto com o povo, Davi leva a Arca Sagrada ao Monte Sião. Nós podemos também encontrar esse relato, essa experiência no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, no verso 15. Era um momento singular, era um momento de exaltar e louvar a Deus. É nessa circunstância que Davi reconhece o quanto a presença de Deus faz diferença na sua vida e na vida também daqueles que nele o buscam. Deus é aquele que cuida dos pobres e desamparados. Ele é o pai dos órfãos, é o defensor das viúvas, ele provê lares para os que não têm onde morar e livra os cativos de suas prisões, concedendo-lhes então a sua bênção. Apesar da situação de isolamento social por conta da pandemia que estamos vivendo hoje, algumas pessoas podem se encontrar em solidão. E a solidão independe de estarmos ou não literalmente sós. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo estando entre amigos ou até mesmo entre familiares. A angustiada solidão nos invade também em meio a uma multidão, quem sabe, mesmo morando numa grande cidade como é a nossa cidade de São Paulo. Sentimos-nos sozinhos pela rejeição que sofremos em algumas situações, pela dificuldade, às vezes, de nos relacionar, que faz com que nos isolemos das pessoas, não por conta da pandemia, mas porque realmente nós não queremos ou algumas pessoas não querem estar entre os outros. E também o orgulho pode ser a causa deste isolamento e provocando esta solidão, ou quem sabe, os nossos medos. Mas a pior solidão não é a de termos alguém... A pior solidão não é a de não termos alguém ao nosso redor, mas é aquela em que desistimos de nós mesmos. Este é o pior abandono que podemos sofrer. Quando abandonamos a nós mesmos, não permitimos que Deus nos acolha e se relacione conosco. No abandono a nós mesmos, não sentimos a presença de Deus e com isso não temos motivo para nos alegrar e louvá-lo. Os versículos 32 a 35 do Salmo 68 são um convite para reconhecermos o seu poder entre nós. A presença de Deus no passado, tanto no presente, ela é uma realidade. É preciso continuar entoando cânticos de fé e seguir confiando. Mas a gente sabe que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil rompermos aí a solidão, como se, pensar figuradamente ou metaforicamente, estivéssemos trancafiados em um cômodo, em um local, em alguma coisa. Por isso que vai exigir da nossa parte confiarmos nesse Deus. E uma das maneiras para reconhecermos a confiança nesse Deus que se faz presente no nosso meio é reconhecer quem Ele é. Ele é esse Deus que ampara, Ele é esse Deus que acolhe, Ele é esse Deus que vem ao nosso socorro, é esse Deus que escuta o nosso clamor, o nosso grito, a nossa angústia, a nossa oração muitas vezes abafada por conta daquilo que nós estamos sentindo, por conta daquilo que nós estamos vivendo ou passando. Por isso, precisamos reconhecê-lo como esse Deus que faz parte da nossa história, que está na nossa história, que está presente na nossa vida, não só nos momentos em que nos sentimos então alegres e eufóricos, mas também naqueles momentos em que parece que um vazio toma conta do nosso coração, em que parece então que nada faz sentido, em que nos dá então a sensação ou a impressão que viver, lutar e seguir com a nossa vida não há mais propósito, não há mais objetivo.
É nessas horas que precisamos reconhecer quem é este Deus. Eu gostaria de contar uma rápida ilustração para, então, entendermos um pouco melhor, refletirmos mais a respeito desse Deus que está conosco. Certa vez uma pessoa viu uma formiga que carregava uma enorme folha com muito sacrifício. Ela era bem pequena, bem minúscula, e carregava uma folha quase 4 vezes maior que o seu tamanho. Foram muitos os tropeços, mas nem por isso aquela formiga tão pequena desanimou de sua tarefa. Até que chegou próximo de um buraco que devia ser provavelmente o formigueiro, a sua casa. A folha era muito maior do que a entrada do buraco, então ela entrou sozinha. E aí esta pessoa que observava pensou: poxa vida, coitada, tanto sacrifício para nada. Chegar até aqui e não poder então colocar a folha que serviria de alimento para dentro aí do seu lar, do formigueiro que ela habitava. Mas de repente do buraco saíram outras formigas que começaram a cortar a folha em pequenos pedaços. Em pouco tempo, a grande folha deu lugar a pequenos pedaços e eles estavam todos dentro do buraco. Imediatamente então a pessoa que observava pensou: quantas vezes desanimei diante aí dos problemas, dos obstáculos e das dificuldades. Talvez se a formiga tivesse olhado para o tamanho da folha, nem teria começado a carregá-la. Então, aquela pessoa que observava, num gesto, faz uma oração. Pedir ao Senhor a graça de, como aquela formiga, não desistir da caminhada, mesmo quando, pelo tamanho da carga, não consigo ver com nitidez o caminho a percorrer. Medite sobre isso, reflita sobre isso e tenha certeza que, apesar de tudo que estamos passando e vivendo, Deus está conosco. Tenha um ótimo domingo, que o Senhor o abençoe. Amém.